Hoje, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo exortando os cristãos a respeito da família, a respeito do matrimônio católico, a respeito desse dom de Deus, que é, de verdade, a nossa família. A família sonhada e querida por Deus é um lugar de paz, onde a mulher, presente de Deus para o homem, se comporta de verdade como uma pessoa virtuosa, que se preocupa em ser exemplo para os filhos, que se procura de verdade ser companheira, auxiliar para o marido. Uma família sonhada por Deus é aquela onde o homem, o varão, o pai, é um exemplo para os filhos. Um homem promissor, um homem dedicado, um homem justo, um homem amoroso, um homem exemplar, um homem forte, um homem temente a Deus, aquele que conduz a mulher, aquele que conduz os filhos. A família sonhada e querida por Deus é aquela em que os filhos respeitam os pais, que dão prazer aos pais, que de verdade ama seus pais. Os filhos sempre são de verdade as bênçãos de Deus para a família. Os filhos são sempre as bênçãos de Deus para o lar. Quando o pai não é justo, não é piedoso, não é temente a Deus, a família se desestrutura, se bagunça. Quando a mulher não é virtuosa, não é piedosa, a família se desestrutura. E quando os filhos não contemplam essas virtudes nos pais, também se perdem e não vivem o sonho de família. Olhem o livro do Gênesis, hoje, a narrativa da criação da mulher, a narrativa da criação do homem. Adão deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves, todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. É como que Adão se sentisse sozinho, que não tinha alguém do seu naipe como ele, para conversar, para dialogar, para lutar junto. E Adão não reclama para com o Senhor, o bom Deus. Adão nada diz. Mas Deus, que tudo sabe, que prescruta os corações, viu que Adão não estava totalmente contente. Que Adão percebeu que faltava uma coisa. E olhem o que Deus faz. Faz Adão entrar em um sono profundo. Arranca do seu lado uma costela e fecha o lugar com carne. E depois da costela tirada de Adão, o Senhor formou a mulher e conduziu a Adão. A mulher é derivada do homem.
A mulher, desde o início, desde o princípio, é carne do homem. E o homem tem que compreender e entender que a mulher é sua carne. Eu acho tão bonito esse texto aqui porque, além de poético, é um texto totalmente fino. O Senhor Deus conduziu a mulher a Adão. É o Senhor Deus quem vê a necessidade do homem e dá àquela mulher, dá àquele homem a mulher que Deus criou. Presente, dom. O primeiro grande ensinamento da liturgia de hoje é para vocês, homens. Enxerguem a mulher que vocês escolheram como um presente de Deus. E vocês, mulheres, se enxerguem como a bênção de Deus para os vossos maridos. Se enxerguem como, de verdade, uma graça de Deus para a vossa família. Olhem que quando o Senhor Deus pega a mulher e entrega a mulher a Adão, Adão é tomado de uma grande alegria. Adão ali vai exclamar com grande exuberância: agora sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ou seja, no sono profundo, Adão entendeu que Deus tirou da carne dele e formou a mulher. E Adão continua: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Minha gente, isso é por demais maravilhoso, isso é por demais gracioso para nós católicos, para nós cristãos, para nós que somos e viemos de uma família. A mulher é um presente, o homem é um dom, e ali de verdade acontece o reino de Deus. Vejam, meus irmãos, que toda a bagunça do mundo começa dentro de uma família. Toda a bagunça do mundo começa dentro de casa. Quando uma família começa errada, quando na família ali não se corrige os erros, quando a família ali de verdade é uma bagunça, a mulher faz o papel do homem, o homem faz o papel do filho e o filho não respeita ninguém. Como nós vemos, mulheres guerreiras que além de conduzir os filhos, tem que conduzir o marido, que se comporta como um adolescente, deixando a desejar como esposo, como pai de família. A bagunça toda começa quando de verdade a família é ali desestruturada. A mulher é uma à toa, o pai, o homem é um sem rumo, os filhos não sabem a quem seguir. Vejam, meus queridos, que o texto evangélico de São Marcos hoje está em total harmonia com esse texto do Gênesis. Observem o que é que acontece. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher.
Jesus aqui não responde, mas com uma pergunta retórica questiona aqueles homens. O que vos ordenou Moisés? Ou seja, o que é que está escrito no Pentateuco? O que é que está lá na lei? E eles vão responder com toda diligência. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Sim, é verdade que no Antigo Testamento era permitido o divórcio. O homem poderia dar uma carta de divórcio à mulher, e a mulher poderia dar uma carta de divórcio ao marido. Só que Jesus, aqui, vai justificar por que Moisés tomou aquela atitude. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. Ou seja, Moisés tentou resolver a bagunça que o coração dos homens fizeram. E o Senhor catequiza dignamente, pegando o texto do Gênesis. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Nosso Senhor conhece a Sagrada Escritura. Nosso Senhor conhecia a lei do Antigo Testamento. Era Deus, mas era homem, subjugado à lei. E o Senhor aqui recorda a eles, antes do preceito de Moisés, antes da correção de Moisés, era assim, e lembra o Gênesis. É interessante aqui a gente notar uma coisa muito forte, que até hoje a Igreja Católica não aceita o divórcio. Até hoje a Igreja Católica não aceita de modo algum a separação. Por quê? Porque a Igreja tem consciência que o amor deve ir até as últimas consequências. Minha gente, um matrimônio válido, celebrado no altar da Eucaristia, entre um homem e uma mulher, onde se dão em casamento, juram amor, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até os últimos dias da vida, até o último dia da vida. Aquele gesto ali não é de modo algum teatro. E a igreja corrige e busca fazer com que as pessoas entendam que amar acarreta sofrer, que não se pode abandonar a criatura que é objeto do meu amor. E vejam que a teologia de São Paulo, ao comparar o matrimônio cristão, a relação de Cristo com a sua igreja, São Paulo deixa muito claro que Cristo foi até as últimas consequências pela sua esposa, a igreja. Porque o seu amor era verdadeiro, não era falso. Assim deve ser o amor de um homem. Assim deve ser o amor de uma mulher, que deve entender que o amor não nasce pronto, que deve entender que o amor é uma construção, que deve entender que com o passar dos anos não pode nunca existir um esfriamento dentro de casa. Não existe mulher melhor, ó homem, para você, do que a mulher que você trouxe ao altar da igreja. Não existe mulher,
homem melhor do que o marido que você escolheu e apresentou a Deus. Com os seus defeitos, com as suas limitações, com a sua pequenez. E são tantos defeitos. Mas é preciso que um ajude o outro a crescer em santidade. Uma mulher santa santifica o marido. O marido santo santifica a esposa. E os dois tementes a Deus santificam os filhos, que não pertencem nem ao homem nem à mulher, pertencem a Deus. E Deus confiou para que os dois pudessem educá-los na lei. É uma pena que muitas pessoas não entendem e negam o próprio amor que um dia elegeram e negam o amor que um dia escolheram. É uma pena que muitos não conseguem entender que a igreja é mãe e como mãe catequiza, que como mãe chama atenção, que como mãe vai dizer ao homem assim: você escolheu, agora assuma as consequências da sua escolha. Vai dizer à mulher assim: você escolheu, você podia casar com qualquer um, casou com esse. Assuma as responsabilidades da escolha, amadureça. Porque, meus irmãos, é impossível amadurecer se abandona a escolha feita. É impossível amadurecer na hora da dureza e ir embora. É impossível abandonar o amor. Muita gente olha a igreja como carrasca, mas como eu já encontrei pessoas na minha vida, de cristão, de seminarista, de sacerdote, que infelizmente a primeira relação não deu certo. E a igreja agora pede às pessoas: viva a fé. A igreja não tem culpa se você não teve coragem de conduzir a relação e de colocar o joelho no chão e converter o outro. O que a igreja não pode fazer é ser infiel ao seu Senhor. Olhe, minha gente, que nós somos católicos. O que é isso? O ser católico é pegar a doutrina total. Nós aceitamos tudo que Jesus deixou. Nós não questionamos nada e buscamos viver. Claro que com as nossas imperfeições lutamos para ser fiéis àquilo que Ele nos pediu. Não é a igreja que é cruel, como uma vez uma pessoa me dizia assim: padre, eu sou amaziada, eu posso comungar. E eu dizia: não, minha filha, mas a igreja é cruel. E eu dizia a ela assim: não, não é a igreja que é cruel, cruel é nosso Senhor. A igreja não pode mudar aquilo que Jesus elevou à perfeição. Observem o texto santo. No Antigo Testamento se dava uma carta de divórcio, e Jesus Cristo no Novo Testamento não vai aceitar isso, e ainda vai completar o texto e vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Homem aqui quer dizer ser humano. Tanto a mulher quanto o homem não pode separar. É claro que a igreja analisa com muito carinho um matrimônio aqui. Se houve algum vício, se houve algum erro, a igreja pode declarar nulo aquele matrimônio ali.
Por quê? Porque houve uma mentira, porque houve uma incoerência. Nesse caso, não é divórcio. A igreja declara que aquele matrimônio ali foi nulo e libera ou as duas partes ou uma das partes para contrair núpcias, não novas núpcias, porque as primeiras não foram válidas. Depois, quando a igreja permite a separação de corpos, é claro que se o marido perdeu o juízo e é altamente violento com a mulher, ou a mulher violenta com o marido, porque muitas vezes se aponta sempre o homem como errado, mas muitas vezes ele também pode ser vítima. É dos dois lados, não é? Nem canonizar o homem, nem canonizar a mulher. Tem mulher que é tinhosa dentro de casa, e tem homem que também é asqueroso dentro de casa. Os dois lados. Não é? Quando a igreja permite a separação de corpos, a igreja diz à mulher que separou: você não está em pecado, porque você está resguardando a sua vida, mas você continua esposa dele, permaneça com a aliança no dedo. Primeira coisa, é seu marido, é sua carne. Depois coloque o joelho no chão para converter aquele que errou. Agora, se abrasar, se juntar com outro homem ou com outra mulher, aí sim é adultério, é pecado. Mesmo que haja uma separação de corpos, enquanto não tiverem outra pessoa, não existe pecado ali, porque a igreja resguarda a vida, que é o mais importante que se tem. E vejam que isso aqui, o próprio Senhor vai nos dizer no trecho santo do Evangelho hoje, quando Ele assim diz: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. É claro, minha gente, que conviver não é fácil. É claro que viver hoje em família é difícil. É claro que é um grande dilema. É claro que dá vontade muitas vezes de ir embora, de abandonar tudo. Mas não se pode fazer isso. É preciso acreditar e sonhar a família. É preciso crer que a família que o Senhor, o bom Deus, me deu, é o lugar que eu tenho para ser santo e para alcançar o céu. Não se pode de modo algum, meus irmãos, bagunçar, destruir o sonho de Deus. Mulheres, tenham juízo. Rezem pelos vossos maridos. Ajudem os vossos maridos no caminho ao céu. Homens, tenham jeito. Zelem das vossas esposas. Deve ser tão bonito, deve ser tão belo, deve ser tão santo o homem contemplar a sua mulher e surgir no seu peito, no seu coração, aquele sentimento assim: é minha, me pertence, foi Deus quem me deu, me pertence, não para que eu maltrate, me pertence não para que eu humilhe, me pertence para que eu cuide, para que eu zele, para que eu ame.
Se você, mulher, está na igreja hoje e seu marido não está aqui, e você está pensando no coração assim: ah, como eu queria que meu marido estivesse aqui para escutar isso hoje. Coloque para ele escutar, está sendo gravado. E depois entenda que você tem que rezar mais, que a coisa ainda não está como deve ser. Depois, maridos, o compromisso de vocês é tão grande, de santificar a mulher, zelar da mulher, educar os filhos e devolver os filhos a Deus. É uma pena que muitos perderam o norte do ser família, e a casa, ao invés de ser um lugar sagrado, é um lugar de intriga, é um lugar de discórdia. E o pior, quando é a mãe ou o pai que coloca um filho contra o outro. Deveria, de verdade, um pai desse, uma mãe dessa, colocar o joelho no chão e pedir a Deus perdão. Porque um pai, uma mãe, nunca pode ser um ponto de discórdia. Olha, minha gente, por esses dias eu saí tão arrasado de onde eu estava. Porque uma criança me disse assim, nessas conversas informais que eu tenho, chegando e saindo da igreja, me dizia assim: olha, padre, se eu não quiser casar é pecado? Eu parei, eu disse assim, mas pensei, né? Danou-se. E agora? Aí eu não respondi e disse assim, mas me diga por quê? Aí a criança disse assim: ô padre, porque se for para eu casar, para viver como meu pai vive com a minha mãe, eu não quero casar nunca. Eu parei, pensei e disse assim, mas não é porque um casamento está errado que você tem que desistir do casamento se você tem vocação. Você pode ser freira. Brinquei e dizia assim: reze pelo seu pai e pela sua mãe. Deus te guarde, e saí. Vejam, minha gente, que o mau exemplo dentro de casa cria reflexos nos filhos. Um filho não foi feito para maltratar os pais. O marido não foi feito por Deus para maltratar a esposa, ser infiel com a esposa. Uma mulher não foi feita por Deus para ser infiel ao seu marido, mas para que ali aconteça em concretude o que Deus sonhou, a família, igreja doméstica. Olhem o que o salmista hoje canta, com tanto zelo, com tanta dignidade e com tanto respeito. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Quem é esse? É o homem. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. Olha o conselho do salmista para a mulher: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. O que é uma videira fecunda? É aquela que dá vida. Será, mulheres, que vocês dentro de casa estão sendo de verdade essa figueira fecunda que dá amor, que gera paz, união, zelo, harmonia? Ou será que você é uma videira estéril que não produz nada de bom? Os teus filhos, ó mulher, são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Ou seja, uma bênção de Deus.
uma graça de Deus. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Homens, sejam tementes a Deus, deem exemplo de família. Olha, minha gente, tem hora que eu me escandalizo aqui na nossa paróquia. Um lugar tão pequeno, mas tudo que acontece dentro da casa das pessoas ganha rua. Não. E quando é a mulher destruindo o marido? É uma miséria. E quando é o marido destruindo a mulher? É outra miséria. Por incrível que pareça, os filhos aqui da nossa paróquia são muito mais dignos, porque raramente você vê um filho falando mal do pai e da mãe. E com muita facilidade a gente vê a mãe falando mal do pai e o pai falando mal da mãe. Que vergonha! Aquilo que acontece dentro da tua casa, fica dentro da tua casa. E ali vocês resolvem com amor, com paciência, com respeito e com muita fé. Não pode tomar as ruas. E o pior, quando depois que a mulher sai falando mal, ou o marido sai falando mal, depois estão os dois juntos. Que horror! Falando mal da tua carne, falando mal da tua carne, do teu osso. Que tristeza! Não entendeu nada o que é família. Reze. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é bem sabido por todos nós que não existe uma família perfeita. Nenhuma é perfeita, nem a minha, nem a de vocês. São tantos os dilemas. Mas nós não podemos, de modo algum, desacreditar na família. É claro que em algum momento a esposa vai ter que dar uma dura no esposo, nunca para humilhar, sempre para ajudar. É claro que em algum momento o marido vai ter que chamar a atenção da esposa, e nunca deve ser para humilhar, mas sempre para ajudar. É claro que os filhos, algumas das vezes também, vão precisar dar uma dura no pai, na mãe, com elegância, com um jeitinho, mas simplesmente com o objetivo de mudá-los. E um irmão até pode chamar a atenção do outro, sim, quando a mãe e o pai não fazem o papel. E muitas vezes a relação estremece por culpa da mãe, por culpa do pai. Você não pode desacreditar na sua família. Você não pode, de modo algum, desacreditar naquele sonho sonhado por Deus e realizado em vocês, por vocês, com vocês. Deus os ama. Deus, de verdade, concede tudo para que vocês sejam felizes. Abram o coração e deixem o Senhor, o bom Deus, reinar nas vossas vidas. Homens, tenham devoção a São José. É uma pena que nós paramos o texto dos homens na nossa matriz, mas amanhã a gente volta. Porque precisamos converter esses benditos de corações endurecidos para que ocupem o lugar de condutores da família. Mulheres, se esforcem para imitar Nossa Senhora. Sejam piedosas, amorosas, cuidadosas, zelosas.
filhos, tenham como exemplo nosso Senhor Jesus Cristo, para que, honrando os pais, vocês possam alcançar o céu. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, interceda pela minha família, interceda pela família de vocês, para que esse sonho sonhado e querido por Deus, ele não seja só uma utopia para nós, mas de verdade o nosso lar seja um lar onde reina a paz, o amor e, acima de tudo, a paciência, todos desejosos dos céus. E com os auxílios divinos, com a intercessão de Maria, com a intercessão de José, todos nós haveremos de sanar e resolver os problemas que tanto machucam os nossos corações dentro das nossas casas. Como tarefa de casa, eu peço a vocês que amanhã reassistam e pensem e meditem nessa homilia preciosa para todos nós, para que, crescendo na amizade com Cristo, um dia alcancem o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.